Se segura na poltrona, que a nave do Gazeta Esportiva vai decolar, galera. É isso aí. Ó, a nossa nave está subindo para o espaço e você vem junto com a gente. Até parece que o frio não vai embora de São Paulo, né? Porque o inverno nem chegou ainda. Você sabe que dia o inverno chega? Sabe que dia, Salazar? Dia... Como assim? Gosta do verão. O dia do inverno é o seguinte, o dia do inverno... Garrafa, sabe que dia começa o inverno? O inverno começa, não sei. Dia 21 de junho. Aí, ó. Não chega o frio, né? Porque não chegou. E sabe que dia é dia 21 de junho? Ah, não. Não aguento mais. É o dia do meu aniversário. Chega o Natal, mas não chega esse aniversário. Olha, quarta-feira começa o inverno, meu povo. Eu acho até que ela vai diminuir, não vai nem aumentar, porque ela quer tanto. Chega um momento que a gente começa a contar pra trás. Mas o Gazeta Esportiva, olha, foi preparado hoje no Capricho pra esquentar a sua segundona. Vai ficar daquele jeito, tá quente. Que hoje na reunião já ficou quente, né, Garrafa? E olha, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E também... comigo aqui no estúdio, Osmar Garrafa, na área, o nosso pãozinho com manteiga, e Thiago Salazar, nosso pão sírio, porque é chato. Não, é bom pão sírio também, no Beirute, só no Beirute, né? Olha, e hoje, não tem glúten, tem os que tem, não tem? Sei lá, no Catar falando pra mim que tinha nada. Que maravilha! Olha, hoje a gente vai falar de seleção brasileira que venceu Guiné e tá na corrida para acertar com o Carlo Ancelotti. Parece que fechou, né, gente? Claro que a gente vai conversar também sobre a preparação do Corinthians para encarar o Santos no clássico de quarta-feira. No Peixe, ó o Zé Paz, beijo, Zé! No Peixe teve até protesto da torcida, o Salazar foi lá, vai mostrar tudo. Tem ainda mais conversas sobre interesse do exterior pelo Abel Ferreira. Ó, o Silvestre tá lá e não para esse interesse no Abel Ferreira. E você vai conferir também as notícias quentinhas do São Paulo. Ainda bem que são notícias quentinhas, né? A gente traz também a Liga das Nações, futebol feminino. Então fiquem com a gente, o programa tá bom demais. Bora que a nave vai decolar! Bom, a gente tá aqui de volta, eu quero aproveitar para mandar um beijo muito carinhoso para Nice Corintiana, que é fã do Gazeta Esportiva. Nice, um beijo para você, um beijo para Dani Galhardo. A Nice ama esportes. Ah, e eu quero lembrar o seguinte, viu, Nice? Você e todos os nossos telespectadores, a tradicional prova ciclística 9 de julho, vem aqui no telão, está de volta. As inscrições já estão abertas, são gratuitas, com doação de 1 litro de leite que será destinado a uma instituição de caridade. Você tem que aproveitar essa oportunidade única. Prova ciclística 9 de julho, mais informações no site gazetesportiva.com, beleza? Aí você confere tudo por lá, como você vai se inscrever, que horas que vai ser a prova. Bora pedalar, galera, que é muito gostoso, né? E vamos direto para a nossa enquete, então. Qual rival chega mais pressionado para o clássico de quarta-feira? É o Santos ou é o Corinthians? Eu acho que é o Corinthians, porque o Corinthians está sempre pressionado, é uma coisa impressionante. Então entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá, você também pode acompanhar o nosso programa, porque a gente é chique, pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Mas não desligue a TV, por favor, né? Senão você já viu. Olha, Garrafa, para você, quem chega mais pressionado? Então, mais uma vez, boa noite, Michele, Salazar, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente comentava ontem aqui no Mesa os ingredientes desse clássico, e são muitos. A começar por si só, lá na Baixada, o Salazar é da Baixada, ele sabe que para o Santista, principalmente, para o Santista, os jogos contra o Corinthians são jogos à parte da temporada, né, dos campeonatos, é um jogo muito especial. Na situação, que a gente vai mostrar inclusive, com os jogadores pressionados, o Odair Hellmann pressionado, esse jogo ganha uma pressão enorme e uma importância enorme para o Santos. Para o Corinthians não é diferente, mas por tudo que a gente vai ver ainda no Gazeta, até no trabalho, na reportagem do Thiago Salazar, para responder a enquete, o Santos está um pouco mais pressionado. Mas, ó, a diferença, olha, é um tiquinho de nada. É viu, Ronaldo Salazar? Romário. Tá Quem ali, foi ó. melhor? Ronaldo Romário, 0,1 para alguém. Eu tô com Garrafa nessa. O Santos chega mais pressionado. Para mim é até difícil. Quando o nosso diretor Fini me falou da enquete, eu falei, não sei a resposta. Só como eu já soube meia hora, eu vi meia hora pensando nisso. Você ficou meia hora pensando nisso.
Durante a última meia hora eu pensei na Isso enquete é que a para ter pessoa a tem resposta que logo. fazer, Você não quer a pensar resposta meia hora rápida? na Veio o enquete. diretor dando informações privilegiadas ao Salazar, diretor. A gente não pode saber, tem que responder na Informações lata e ele sabe meia privilegiadas hora. para ele responder a Tá enquete. vendo? É que eu vou lá, chego lá, e aí, como é que vai ser Agora o eu vou programa? falar, o cara tem meia Olha lá, hora aqui, ó, pra escutou pensar o na diretor? O enquete. que é, filho? Tô? Ele vai passar o espelho. Viu? Passar o espelho. Eu vou lá pra ver Quem o tá espelho. em casa vai achar que você vai ficar se olhando no espelho. Quer dizer que você tá lá pintando o cabelo? Ainda lá, bem que tem um Espelho é espelho esse aqui, aqui, ó. É o programa, Aqui, ó. entendeu? É um resumo do programa aqui no papelzinho. Eu passo Fui lá, lá, passar vamos que teremos fui passar hoje, lá com ele, sabe o que ele diretor. falou? Estou ocupado, fechando o programa. Ah, aí é um problema seu com o diretor. Se você morar, tudo bem, diretor. Aí é não tem briga de problema. cachorro grande, eu não tenho nada com isso. Mas é o Santos, por alguns aspectos também mínimos, assim. O Santos joga em casa, o Corinthians vai estar fora de casa, então tem essa, entre aspas, desculpa. Como disse o Garrafa aqui, bem lembrou, para o Santista, enfrentar uma derrota para o Corinthians dentro da Vila Belmiro é tudo de pior, né? Não tem um jogo pior para acontecer para eles do que uma derrota para o Corinthians dentro da Vila Belmiro. O Santos não vence há 8 jogos, há muito mais tempo que o Corinthians. O Corinthians ainda está vivo ali na Copa do Brasil, o Santos nem isso. Então, os dois chegam numa pressão muito grande, mas eu acho que a situação do Santos é um pouquinho pior. E você ficou meia hora pra chegar a Você essa viu? conclusão. Quer dizer, tá com tempo sobrando Sendo na justo, vida, né? Garrafa Olha, também passa espelho. Hoje foi corrida. e ele faz uma voz, Ele né? faz, tá querendo impressionar quem? Por que isso aí? Ele não é assim não, viu, É gente? assim Fala fino lá embaixo. Como é que é? Tinha que pôr o pessoal pra imitar o Deve filho. ser uma voz sexy, garrafa. Que isso? Ai, meu Deus, o Salazar foi Olha, entregar. dona Fernanda, é o seguinte, esposa do Salazar, o cara fica meia hora pensando na enquete, então você tem que mandar ele fazer eu o mercado. soube da enquete meia hora A antes. pauta tem que mandar ele fazer Fala mais isso, que matéria. ela me mandou mensagem, pediu pra eu responder, eu falei, não dá tempo. Tá vendo? Porque ele tava pensando na enquete, Fernando. Hoje é dia de ver mais um capítulo daquela série que emociona você aí de casa, Sonhando Alto. Vamos acompanhar os passos do Walter Nicolas, que está lutando por um espaço no futebol. O que você quer ser quando crescer? Quanto custa sonhar? Pais, família e você, o sonhador, estão preparados para esta jornada? Ele com 3 aninhos para 4 aninhos, eu comprei uma bola para ele oficial. Pai doido, né? Bola quase do tamanho dele. Bola pesada. Mas eu comprei uma bola para ele oficial e uma chuteirinha pequenininha, branca. Um dia eu cheguei do trabalho e ele tava chutando a bola nessa parede, mas com uma força. E a bola era muito grande para ele. Eu falei para ela, esse moleque vai jogar bola? Do Flamengo de Guarulhos. Realizando sonhos que da onde eu vim me parece impossível. Aqui é troféu de artilheiro. Você lembra quantos gols você fez? Sim, eu fiz um hat-trick na final desse, do chute inicial, e acho que foi 5 jogos e eu fiz 9 gols. Acho que tá uma boa média. Esse daqui eu joguei 5 jogos e fiz 7 também. Eu acho que desde quando eu brincava aqui na rua com meus amigos, eles me chamavam de Mini Messi, com a gente brincando. Acho que eu pegava a bola, driblava todo mundo, fazia o gol. Até mesmo a mãe, que não entendia nada de futebol, viu o dom que o filho tinha e resolveu segui-lo por todo canto. E quando ele falou isso, eu falei, fala sério, né? Tipo, você tá louco? Porque ele queria ser jogador de futebol e aí eu falei, tá transferindo já, né? Então eu comecei a perceber, porque tem outros meninos jogando com ele e ele dava baile nos meninos. E eu falei, nossa, meu filho vai ser um jogador e tal. E aí, pronto, aí eu decidi viver a vida dele. Minha mãe ligou, filho, te vi na TV. Não paro de me orgulhar. Sinto saudade de você. No entanto, quando o Nicolas tinha 11 anos, o caminho poderia ter sido outro por conta de uma meningite viral. Na época, ele jogava pela seleção do chute inicial e precisou ser internado. E ele começou a passar mal um dia aqui em casa, reclamar de dor de cabeça. A gente achou muito estranho. Levamos no hospital 3 vezes, né, mano? 4 vezes. E ninguém descobriu o que ele tinha, todo dia passando mal, qualquer luzinha já incomodava ele, tinha que ficar num quarto escuro, essas coisas. Até que na 4ª vez no hospital, o pessoal fez o exame e constatou que ele estava com meningite. Ficamos todo mundo
Foi muito difícil. Foi difícil porque ele ficou de um jeito, cara, que na cama do hospital que a gente pensou assim, pô, o que vai seguir desse moleque? Então foi bem difícil ver ele na situação da meningite, sabe? Que ele tava assim, só deitado, não fazia nada, não queria fazer nada, ele não parecia ele. E ele não vai embora. Quero que você fique aqui, não vai embora. E eu só pensando, nossa, na hora que eu tiver que ir embora, lascou, andando pelo quarto pra não chorar na frente dele, pra ele não passar essa imagem de que ele estava doente, né? Pra ele não ficar triste. Era pra ele ter ficado internado 7 dias. No mínimo. No mínimo 7 dias. No mínimo 7. Eu cheguei lá no 3º dia, ele de internação, eu cheguei pra visitar ele, ele tava em pé no corredor do hospital. Aí quando eu vi esse moleque em campo, meu Deus do céu, velho. Que absurdo. Aí voltamos e aí uma semana depois ele fez o primeiro jogo, na volta dele o primeiro jogo. Entrou em campo, com 5 minutos ele roubou uma bola no meio campo, levou o time inteiro e fez o gol. E a rotina do Nicolas é corrida, viu? São aulas na escola pela manhã e treinos nos 5 dias da semana em 2 locais diferentes, além de acompanhamento com o nutricionista e o personal trainer. Essa é outra história de um jovem com sonho de jogar futebol profissionalmente. Talento, o nosso futuro camisa 10 da seleção brasileira já tem. Mas alguns detalhes estão sendo acertados aqui no Flamengo de Guarulhos para que ele atinja esse objetivo mais rápido possível. Quando o Nicolas chegou aqui, nós já imaginávamos um jogador de força que ele tinha muita facilidade de ter esse arranque e chegar no último terço. E aí ele foi melhorando a sua parte de finalização e os resultados foram sendo artilheiro. Mas a gente também passa o entendimento para eles que eles precisam também estudar, né? Porque não é só o futebol também que vai talvez mudar a vida deles, que também o estudo é importante, que talvez não dê no futebol, mas também dê em outras situações. Mas o que a gente pode passar para eles? Que seja um menino com bom caráter, né? Um homem do bem, como já é o Nicolas, e acredito que ele, se trabalhar certinho, dedicado como ele é, só tem a crescer e dar muito certo aí no futebol. Muito legal, né? A gente conhecer a história do Nicolas e como tantos outros meninos que querem viver do esporte, viver do futebol, viver do taekwondo, viver do vôlei, do basquete. Então, se você também tem uma história bonita, manda pra gente que a gente vai conhecer a sua história. Se você sonha alto, a gente vai conhecer o seu sonho, tá certo? Tá na hora de começar o nosso giro de repórteres por aqui. Vamos começar com quem? Com o Thiago Salazar? Não, o Salazar tá na bancada, hoje não vai estar lá, mas hoje quem vai estar aqui em frente à Academia de Futebol é o nosso especialista em Verdão, Alexandre Silvestre. Muito boa noite, Silvestre. O Palmeiras já está na reta final de preparação para a quarta? Eu diria que está na reta intermediária da preparação para o jogo de quarta-feira contra o Bahia na Fonte Nova. Minha querida Michele, boa noite para você, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Palmeiras, que é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, está a 2 pontinhos apenas do líder Botafogo. Mas antes de eu falar do Verdão dentro de campo, quero mostrar as imediações da academia. Né? Galerinha saindo, aqui o locutor da TV Palmeiras também passando, vai dar um tchauzinho para vocês. Tem 2 ou 3 amigos ali encostados no muro, o treinamento foi pela manhã. O trânsito na Marquês de São Vicente está parado neste exato momento porque o sinal está vermelho. Mas o trânsito flui bem normalmente nos 2 sentidos aqui. Na verdade aqui, ó, já falei algumas vezes, vou reforçar. Aqui não é Barra Funda, gente, aqui é divisa Água Branca, Barra Funda. Mas aqui, exatamente aqui, é Água Branca. Água Branca. Fui dar uma de expert de trânsito e me atrapalhei. Aqui é Água Branca, mas o Palmeiras treinou pela manhã, vai treinar amanhã, viaja amanhã para esse jogo contra o Bahia na Fonte Nova com alguns problemas. O Gustavo Gomes, pessoal, que jogou amistoso com a seleção do Paraguai no domingo, já retornou. Esse vai para o confronto contra o Bahia, com certeza. Eu não posso cravar porque eu não tenho a informação, mas não há motivos para o Gustavo Gomes não jogar. Esse aí joga até de cabeça rachada e ainda teve um tempinho para retornar com calma, descansar, o que não vai acontecer com outros 4 titulares, os selecionáveis de Brasil e de Uruguai. Estou falando do Everton, do Veiga, do Rony e do Piquerez, porque as respectivas seleções jogam amanhã. Esses caras vão chegar na madrugada de quarta-feira pela manhã, mais ou menos por aí.
E o jogo é na Fonte Nova, em Salvador. Então, desconfio que esses 4 vão dar uma descansadinha. O Abel vai montar um time alternativo, por quê? No domingo que vem aí vai ter um confronto direto, aquele confronto de 6 pontos para valer contra o líder Botafogo. Palmeiras, se ganhar do Bahia na quarta-feira, dorme líder do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo entra em campo na quinta contra o Cuiabá fora de casa. E depois no domingo é o confronto do Porco contra a Estrela Solitária no Allianz Parque. Já eu volto para falar de Abel Ferreira, que foi para Portugal nessa data FIFA, mas não perdeu o lugar. E daqui ele não sai. Pode chegar proposta que o homem fica. Chegou mais uma, Michele. É isso aí, né? Quando o treinador é bom, vai chegando proposta. Obrigada, Silveira. E aí, Garrafa e Salazar? Salazar, eu acredito que o Palmeiras nesse final de semana ele assume a liderança nessa semana ele assume a liderança do campeonato. Pode ser no meio de semana. Quem que o Bota pega? O Botafogo ele pega o Cuiabá fora de casa. O Palmeiras pega o Bahia fora de casa. Em caso de vitória do Palmeiras e uma derrota do Botafogo e Cuiabá, o Palmeiras assume a liderança. E aí brigam. O desafio do Palmeiras é mais difícil. Mais difícil. Não sei se vai ser mas esse final de mesmo semana. que as duas equipes vençam, vamos imaginar vitória do Botafogo contra o Cuiabá e vitória do Palmeiras contra o Bahia. O Palmeiras ele assume a liderança no final de semana jogando no Allianz Parque. Aí pode ser, tem que diferença. projetar. Eu tô com Garrafa no seguinte, isso tudo que o Silvestre mostrou, o time quando é bom, você dá 10 dias pro Palmeiras para treinar, trabalhar, descansar, a tendência é que fique melhor ainda. Principalmente assim, eu até entendo que o Palmeiras, hoje o Abel Ferreira, como os técnicos explicam pra gente, é mais na questão do ajuste. Ajuste fino. É o ajuste fino. Só, tira um pouquinho aqui. Não, tá bom. Exato, assim, sem muito tempo. E vai fazendo isso. O Muricy falava muito isso. Quando o time está encaixado, o técnico mal põe a mão. É o ajuste fino, é uma coisinha aqui, experimenta ali. uma outra peça. Vai no individual, às vezes é um jogador que você encosta aqui. Fez jogo treino. Fala, deixa eu ver como é que você se comporta ali pelo lado esquerdo. Vai lá e tal. Ele ganha mais opções para a sequência Só que o melhor pro Abel aí ele vai ganhar um time mais descansado, um time mais preparado fisicamente. Ou seja, a tendência é o Palmeiras voar, deslanchar mesmo depois dessa data FIFA. É a tendência, né? Não é certeza nenhuma. Mas eu tô convicto disso. O Botafogo tem um grande... E o Abel, ele é determinado, só para finalizar, o Abel é determinado, ele com certeza ele fez. É óbvio que ele fez o que eu fiz aqui. Eu olhei, deixa eu ver, Mas ele viajou quantos dias, Abel? Fim de semana é buscar a liderança, porque para mim, Palmeiras pega a liderança e não larga mais. Depois, Silvestre, viu? Você fala pra gente, Silvestre, porque olha, os times ficaram treinando um monte, né? Ele pegou uma folga, é isso? E foi viajar pra Portugal, não treinou o Palmeiras, deixou alguém treinando o Palmeiras, quero saber tudo. Tudo quero saber, desses detalhes, na próxima entrada, né? Porque, assim, todo mundo trabalhando, ele foi viajar. Se a mulher do Abel não tá pegando no pé do Abel, mas tem a Michele aqui que quer saber tudinho que o Abel mas tem fez. Quantas folgas foi, o Palmeiras estava devendo pra ele? E de folga ela entende, né, Salazar? Imagina ser marido. Salazar, e de folga a Michele entende, de folga Tem que organizar essa escala aí, hein, Abel? Olha, sábado foi dia de seleção brasileira. Copa. Já dá jogo, né? Bom, e você quer falar do jogo? Não quer falar do jogo? Seleção brasileira. Absolutamente não. Esse jogo Como não assim? Esse jogo não acrescentou absolutamente nada. A questão referente a treinador, ao episódio do racismo, sim. Isso a gente lamenta mais uma vez, mas sobre o futebol, Pra mim não tinha que ter jogado na Espanha. Eu também entendo dessa forma. Não tinha que ter jogado na Espanha, pelo menos entrou com o uniforme preto, não deixou passar batido, acho legal. Sobre o técnico, a gente vem informando isso desde o Catar, né? A Copa até esqueci. Então você também não quer falar do jogo, você quer falar do técnico. Mas do técnico eu quero falar. Administra a ansiedade. Muito tem se falado sobre a busca do Brasil por um novo técnico. Já tem até a notícia de que o Carlo Ancelotti vai ser mesmo o nome definitivo. E hoje a gente tem um convidado ilustre aqui no Gazeta Esportiva para dar a opinião dele sobre esse assunto. O cantor Paulo Ricardo mandou uma mensagem direto da Rádio Gazeta FM. Vamos mostrar? Alô, Michele, galera da Gazeta Esportiva, tudo bem? Olha só, vou participar dessa enquete de vocês e vou puxar a brasa para a minha sardinha. Eu sou carioca, tricolor. E não é por isso não, mas eu acho que o Fernando Diniz está fazendo um grande trabalho com o Fluminense e ele seria a minha opção para o novo técnico da seleção brasileira. Agora, não tenho nenhum preconceito, nenhum problema. Eu acho que não é o cargo de presidente da República, a pessoa não precisa ter nascido no Brasil.
é uma coisa profissional, uma coisa do esporte. Eu acho que a gente poderia perfeitamente ter um técnico lá de fora. Porém, eu acho que a gente não precisa. Ai. Paulo Ricardo, um beijo grande pra você. Neide Oliveira, da Rádio Gazeta FM, muito obrigada. Ah, então, meninos, deu até um calor aqui em mim. Que homem. Eu tô com frio, Meu sabe? Deus, Neide do céu, queixo, não faz isso comigo. Aqui, E o Carlo Ancelotti fechou? Vamos às notícias. Eu acho interessante a indagação dele. Que homem. O Carlo Ancelotti é um grande técnico, ninguém tem dúvida disso. Agora, como disse o Paulo Ricardo ali, precisa? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo tem que se fazer. Que ele é melhor do que os que temos hoje? Eu acho que ele é. Mas precisa. Por quê? Você colocaria aqui o Fernando Diniz? Não, eu iria de Carlos Ancelotti, mas então. Por quê? Eu acho que a única dúvida que paira é essa que ele Esperando até o meio do ano que vem? Não, eu não vejo problema nenhum. Copa do Mundo é 2026? É 2026. Mas serão 8 jogos, a seleção brasileira terá 8 jogos, 6 pelas eliminatórias. Pra ir conhecer uma outra pessoa. data FIFA, né? Uma Você outra vê data problema FIFA. Quem vai ficar nessa situação vai ser o Ramon mesmo. E outra coisa que me preocupa, e no dia 30 o Edinaldo ele vai confirmar como será essa transição, isso é muito importante. Eu só espero que isso não tenha ficado no fio do bigode. Que tenha sido assinado um pré-contrato. Os caras tenha, não é né? possível. Não seriam juvenis isso. Mas aí é só... Você espera o quê? Que não tenha assinado? Que tenha assinado esse acordo esteja firmado. Sai do Real Madrid, acaba o contrato, vem para a seleção brasileira e não acabou. seja só palavra. Não seja só no fio do bigode. Os caras porque fariam, aí é só isso que falta para fechar. Eu prefiro não acreditar que seria um vexame minha mão no fogo eu não coloco. É. Minha mão no fogo eu não coloco. Então, vamos aguardar o dia 30, vamos aguardar até o dia 30, vem a explicação de como será essa transição. Mas assim, você vê problema? Eu não vejo problema nenhum. Eu não gosto, não me agrada. Não me agrada. Eu acho que fala muito do nosso momento, é o momento nosso. Não temos um... Eu acho um desprestígio uma seleção como a brasileira ficar o Léo sem treinador, é uma casa sem dono. Não, ela não vai ficar sem treinador. Vai ter um treinador. O que eu acho que ela vai tirar completamente a motivação dos jogadores. Os jogadores vão chegar, o técnico sabe que não é aquele técnico, acho que vai perder um pouco. Mas, assim, pensando em Copa do Mundo, em busca pelo título da Copa, o técnico da seleção brasileira, isso é um tá absurdo. tudo errado, Salazar. Isso é um olha, a coisa não tá legal. O cara nem sabe se ele vai ser convocado lá na frente, ele tem que se meter nisso. Como que era quando a professora titular faltava na escola? Ninguém respeita. Aí vinha a substituta. Como que ficava a sala? Era aquela bagunça. Eu até acho, o que eu tô querendo dizer, Michele, que fica uma bagunça até o ano que vem, vamos falar assim. Mas não pode. Em 2024, até a Copa do Mundo, o Brasil vai se classificar para a Copa, o Brasil pode dar certo na Copa. E se não classificar aí ele vai... Não se classificar, duvido. Olha, gente, a sequência de 8 jogos sem vitórias na temporada fez aumentar a pressão no Santos, tá? No sábado, por isso que o Salazar tá falando que a pressão tá mais para cima do Santos. No sábado, cerca de 200 torcedores do clube protestaram em frente ao CT Pelé. O ato foi liderado pela principal organizada do Peixe e um grupo de torcedores teve uma reunião com o elenco, com a comissão técnica e com a diretoria. A cobrança é de uma reação já no clássico de quarta-feira contra o Corinthians, na Vila Belmiro. Salazar, você que esteve lá, né? Você que acompanhou de perto esse protesto. Só fazer um comentário, tá vendo esses jogadores, os torcedores perfilados com a camisa? Tipo túmulo ali? Não, que estão com a camisa preta e branca listrada, aqui na frente. Aqui em cima é caixão. Bem na frente, não, os torcedores bem na frente ali de preto e branco listrado. Em frente ao caixão. Sabe por quê? Por quê? Nós montamos um time aqui, a gente quer desafiar o Santos. Mentira. Pra você ver o nível de... Eles querem, tipo assim, vamos jogar contra vocês? Vamos jogar, nós vamos provar que a gente consegue, com o nosso time aqui, ganhar do time do Odair mas tinha que jogar. Você... Não, porque, gente, é diferente. Pra você ver o tamanho da indignação deles, por isso que eu só cortei pra gente não aproveitar a imagem. Mas enfim, Michele, era uma revolta muito grande. Depois a gente conversou com o Cosmo, que é um presidente de honra da torcida jovem, foi um dos fundadores da torcida jovem, e chama atenção, porque, primeira coisa, o Falcão. Não vejo mais clima para o Falcão continuar no Santos, coordenador de futebol. Perguntei para ele falou, conversamos com o elenco, conversamos com o Odair, com o presidente. Aí eu perguntei, e com o Falcão? Ele falou, não, o Falcão nem falou nada e a gente nem quis ele lá, nem deixamos ele falar. Então, assim, o Falcão, ele tá completamente sem clima, ele não tá nem sendo mais respeitado por ser o Falcão, nem respeito mais os caras têm por ele. Eu, sinceramente, não sei mais o que motiva o Falcão a continuar lá. E no final da entrevista, eles deixaram claro que a indignação é pelo ano, são pelos 8 jogos sem vencer, mas eles deixaram claro, não vamos aceitar
uma derrota quarta-feira para o Corinthians aqui. Não vamos aceitar. Essa foi a sonora do presidente de honra da torcida jovem. Ou seja, Garrafa, o que você acha que pode acontecer? No máximo é cair o Odair Helma. Fora isso, é caso de polícia. Exato. Ué, vai acontecer o quê? É exatamente Não podemos isso. aceitar. Estamos falando de um esporte, Exatamente de futebol. E outra coisa, com todo o respeito, toda manifestação é válida. Eu entendo que a manifestação tem que acontecer lá na arquibancada. Mas ela foi e ficou no aspecto aí apenas de uma manifestação. Sim, não teve nada de violência. Não teve nada de violência, então nada. tudo bem. Mas, assim, o Santos hoje é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar o Brasileirão como recorte. Ele tem 13 pontos, ele está do G6 a 4 pontos do Grêmio. Vamos pensar assim, se o Santista hoje fosse para encerrar o campeonato assim, assinaria? Tava bom. Assinaria, não assinaria? Pela realidade, não pela grandeza lógico, do Santos, claro. pela instituição. É claro que esse número de jogos pesa, mas é que vira um pouco moda. Não, vamos fazer uma pressão e tal. Assim, o Santos está dentro de uma realidade. Parece que se você tira o Odair Helma, você vai levar o Santos à conquista do Campeonato Brasileiro. Não vai acontecer absolutamente nada, vai piorar. Você pode uma questão importante. Eles criticaram o Odair Helma como criticaram todo mundo, sobrou para todo mundo. Mas eles não pediram a demissão. Eles não pediram a demissão do Odair Helma. Porque sabe que, coitado, quem vier também não vai dar conta. O jogador que para mim também não tem mais crime é o Natan. Eles até falaram que o Natan pediu desculpa na conversa lá. Mas enfim, vazaram vídeos do Natan. E aquele caixão era quem? Ali tava o Natan, o Bauerman e toda a diretoria do Santos. De jogadores, só os dois. Bom, o técnico Vanderlei Luxemburgo aproveitou a pausa nos campeonatos para testar o Corinthians em jogo treino contra a Portuguesa. Quem vai contar pra gente como é que foi a atividade é o José Paes, que está no Parque São Jorge. Boa noite, Zé. A gente não pôde fazer esse jogo? Foi tipo jogo escondido? Como que o Timão se saiu contra a Lusa, Zé? Foi tipo jogo escondido. Beijo pra você, Michele. Abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Estou aqui em frente ao Parque São Jorge, 14 graus marcando o termômetro. Giovanni de Cássia vai mostrar pra vocês como tá aqui na Avenida Elizabeth, Condessa Elizabeth de Robiano, no cruzamento aqui com a Rua São Jorge. Trânsito fluindo bem, galera parada ali no sinal, né? Lá na minha terra fala sinal, aqui muita gente em São Paulo diz farol. Transitinho agora aumentando um pouco, viu, Michele? Olha lá um busão ali, ó, Corinthians. Busão da base aí, que geralmente passa por aqui quando a gente tá aqui em frente ao Parque São Jorge, trazendo uma molecada do Corinthians. Não dá pra ver quem tá lá dentro, mas geralmente é uma molecada da base do Timão que utiliza esse busão aí. Corinthians, como você bem disse, né, Michele, entrou em campo aí no CT do Dr. Joaquim Grava no último sábado, ganhou de 2-0 da Portuguesa em jogo treino. O Yuri Alberto marcou, o Adson também marcou e o Adson marcou um gol de bicicleta. Temos as imagens aí feitas por drone lá do pessoal do Corinthians. Belo gol do Adson, para o Chico Lang aí já tem que ganhar o Puskás nesse ano, um baita gol do jogador Adson, e o Corinthians vencendo então pelo placar de 2-0. Timão que tem, como vocês vêm dizendo aí, o Santos pela frente na próxima quarta-feira, né? Clássico lá na Vila Belmiro, jogo importante do Campeonato Brasileiro. O Renato Augusto machucado não joga essa partida, tá com uma lesão aí na panturrilha. E aí eu vou dar algumas informações importantes para vocês poderem debater aí se o Corinthians não tá mais pressionado. Vocês vêm dizendo que é o Santos, né? Mas olha só, Yuri Alberto, por exemplo, que pode ser titular nessa partida, não marca 10 jogos oficiais, marcou no jogo treino, mas em jogo oficial não marca desde o empate lá com o Fortaleza pelo placar de 1-1 na Neoquímica Arena. O desempenho do Corinthians no Brasileirão nessas 10 primeiras rodadas Brasileirão de 2023 é pior do que no ano do rebaixamento, lá em 2007. Agora são 10 jogos, só 9 pontinhos. Em 2007 eram 10 jogos, 16 pontos. O Corinthians estava na 7ª colocação, chegou a liderar aquele Brasileirão lá em 2007, mas depois acabou sendo rebaixado para a 2ª divisão. Daqui a pouquinho eu vou voltar porque o Júnior Moraes vai ser o tema aqui da minha segunda entrada. Deu entrevista falando aí sobre o quiprocó dele com o Corinthians. A Alessandro respondeu em entrevista à ESPN. Tem polêmica, clima quente, apesar do frio aqui em São Paulo, clima quente no Corinthians, né, Michele? Devolvo para você. Beleza, José Paes? Fala, queridos. E a gente deve ter mudança na escalação para o Clássico, né? A gente não pôde assistir o treino, como o José Paes explicou ali. O Yuri Alberto fez gol, o Adson fez gol. Mas a tendência, pelo menos a informação que chegou para mim, é que no momento principal do treino, quando colocou ali o que ele entende que deve ser os titulares, que o Luxemburgo foi com o Caetano no lugar do Murilo. Murilo que está valorizado, mas vem falhando, e o Caetano recebeu oportunidade ali. O Bruno Mendes
ele tá com a seleção do Uruguai. Amanhã tem jogo, né? Tem amistoso. Se ele jogar, ele não vem para jogar quarta-feira. Se ele jogar terça no Uruguai, ele não vai jogar quarta-feira na Vila Belmiro. Então é uma dúvida aí para a partida. No mais, Rony tirou o Maicon, Rony, Fausto, Juan Oliveira, lembra que eu comentei aqui, acho que esse Juan vai ser titular? Sim. Treinou na vaga do Renato Augusto. Você falou que ele era bom mesmo. E Biro, Roger Guedes e Yuri Alberto. Muda bastante, fortalece ali o Biro e o Juan, molecada que entrou e entrou bem. O que me preocupa, Garrafa, nós estamos indo para o 13º jogo do Luxemburgo no Corinthians e a gente ainda não sabe qual é o Corinthians. Não todo tem o jogo padrão. muda. Mas era hora de mudar. Porque... Mas tem que mudar todo jogo. Esse é o problema. Mas principalmente agora, porque agora ele teve tempo de observar. Sim. Agora é a hora de Agora é hora de mudar, mas dá uma sequência. O problema você vê, não são poucas as mudanças. Esse time vai e pode acontecer uma derrota. Pode. Mas imagine, né? Deixa eu fazendo às vezes do Chico Lan aqui. Se acontece uma derrota, aí tá tudo errado. Todo, né? O pessoal joga. Porque vai jogar no carrinho o passado aí. Esse início do trabalho do Vanderlei, mais uma derrota depois de uma semana. Sim. Então, olha o peso da importância desse jogo do Corinthians contra o Santos. Então, o Vanderlei, para mim, não é surpresa que ele faz essas alterações, a gente conhece como o Vanderlei trabalha, ele teve tempo de olhar, você vê, o Murilo vinha muito bem, mas o que acontece, Salazar? Garoto, oscila, normal. Oscila, é natural. Normal. Não e vai entrar outro garoto. Vai entrar outro garoto. Então ele vai estar pedindo passagem, o Caetano, que a gente sabe que é um bom menino também, então o Vanderlei está olhando e dando oportunidade. Eu entendo que, se vai dar certo ou não, é uma outra questão, mas que o Vanderlei, dessa forma, ele coloca o melhor Corinthians. E só para a gente arrematar, notícia do site gazetesportiva.com, né? O Falcão deve estar indicado aí para ser o auxiliar lá do Ancelotti, trabalhar na comissão técnica da seleção brasileira. Para ele não tem coisa melhor. Notícia completa no site gazetesportiva.com. E para a seleção? Para a seleção? Também, eu entendo que sim. É um cara que vai ser respeitado. Uma figura emblemática. E ele é calmo. Lá ele vai ser respeitado. Bom, importa ele ter um bom entrosamento com o Carlo Ancelotti, né? Eles são... Isso aí, eles são... carne, isso é o mais importante. Jogaram juntos. Olha, o Silvestre volta agora pra tela. O Silvestre, você conhece o rapaz da camisa que estava ontem aí, que o Garrafa estava perguntando aqui? Não é o teu conhecido ou é meu conhecido? Eu já nem sei. Agora pra tela... com assunto que até suas parece perguntas pro repórter. Notícia... Olha, é o seguinte, Silvestre, parece que é notícia velha, mas não é, mas me responde da camisa que o Garrafa quer saber. As camisas que a gente deu ontem no Mesa Redonda, cada camisa bonita. E o Abel Ferreira, tá cotado aonde agora, Silvestre, esse homem? Fala, Silver. Mundo árabe tá com o zóio grande pra cima do Abel Ferreira, Michele, mas calma aí. Eu acho que vocês estão falando do menino da camisa, é um palmeirense. Também fã do Abel Ferreira, meu parça. Fiz amizade com ele aqui na porta da academia nos últimos tempos. Acho que é o Marinho, que tem uma lojinha que distribui as camisas, né, de times de futebol do mundo inteiro e também do Brasil. Acho que é ele, viu, Michele? Aliás, um abraço pro Marinho, que tá sempre na nossa audiência aqui no Gazeta Esportiva. Mundo árabe já meteu uma proposta em maio pro Abel Ferreira, Al Nasser, que é o time do CR7, do Cristiano Ronaldo. Não deu em nada, o Abel já renovou o contrato com o Palmeiras, deve ficar por mais tempo, pelo menos até o final da gestão da Leila, quiçá mais 3 anos, se a Leila se reelegeu, mesmo sem a Leila. O Abel já disse que está em casa, que é o clube dos sonhos, e em time que está ganhando não se mexe, hein? Já diria o poeta, Michele. A última proposta que chegou na semana passada nem bateu no Palmeiras, parou no staff do Abel, que não quis analisar. Al Hilal, também da Arábia Saudita, apuração dos nossos colegas da ESPN, o Al Hilal queria Abel Ferreira por uma bagatela de pouco mais de 100 milhões por ano. Seria mais ou menos 4 vezes o que o Abel e a comissão técnica dele portuguesa ganham aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, mas o Abel não quer saber de outro clube, não. Ele está em lua de mel com o Palmeiras. Ó, uma boa notícia para o Abel é que o Murilo já está se recuperando do problema no ombro, em breve estará de volta, já treina normalmente. E você me perguntou sobre o Abel Ferreira, ele deu uma escapadinha depois do clássico contra o São Paulo, final de semana retrasado. Jatinho da Leila, levou o Abel para Portugal, Porto, Penafiel, cidade de origem. Ele curtiu lá uma semana de descanso, voltou ontem, já está no batente. E a comissão técnica dele ficou por aqui, Michele, tocando os trabalhos na academia. Agora eu, Harry Joe, meu câmera, Irineu, Urandi, queridão também, meu auxiliar de externa, vamos pular o muro, contornar o muro.
porque quando voltarmos é para falar do lado tricolor aqui da Água Branca. Vamos para lá então. Até já. Já, Alexandre Silvestre. Então quer dizer que o Abel ficou uma semana, gente, em Portugal. Já tinha da Leila, é Essa claro. diferença do Luxemburgo. O Luxemburgo precisa ver, treinar. O Abel já sabe tudo que tem. galera. Olha, e você acha que vai pro mundo árabe com essa mamata, essa vida boa que tem? Ai, gente, desculpa. Bom, mas agora a gente pode falar, diretor? Pode falar, diretor? Ah, é pra você falar aqui, não na minha orelha. Olha só. Podem. Fala, Pode falar. Aqui ele fala fino. Não ouvi ele falar fino. Ele imita. No estúdio ele fala grosso. Ó, viu? Tá dando bronca em todo mundo. Agora deu uma bronca no Garrafa. Foi você. Que isso, Salazar? Tá impossível hoje. Bom, ele fez bem ou cara que fez traz mal informações, tá com de inverdade negar o aqui. Al Hilal? Fez bem ou fez mal de negar o Al Hilal? Sinceramente, ir pra Arábia é um projeto de jogadores como a gente tem visto aí, o Benzema, 100 milhões? o Messi. Todo mundo tá em final de carreira, vai lá, já se consolidou na carreira, tá tudo certo, vamos ganhar mais dinheiro do que a gente já tem? Vamos pra Arábia. Filho, Cristiano vai Ronaldo, consolidar na vida. o Abel Ferreira, ele tá no primeiro clube da vida dele, porque eu nem vou contar o PAOK e o Braga ali e tal, que fez ali um estágiozinho. E o primeiro clube da vida dele é o Palmeiras, ele é jovem. Eu sou muito da opinião do Flávio Prado quando ele falava assim, a gente vai saber se o Abel é bom mesmo. A hora que ele sair do Palmeiras, é um outro trabalho. A gente não sabe, né? Ele chegou, pegou um time montadinho, tudo Porque mais. casou, esse casamento tá dando certo, nem ele quer sair. Então, aí é o direito de cada um, né? É uma proposta milionária, mas o Abel tem uma situação. O salário do Abel, do Palmeiras, é um salário europeu. Europeu, padrão europeu. É espetacular. Aí o cara acorda de manhã e fala: o que eu vou fazer hoje? Vou até Portugal. Aí pega o telefone. Tia. Tia, dá pra deixar o bichinho lá? Tia. Tá bom, tô indo. Tia. Aí vai em Portugal, come lá uns pãozinhos, né, uns pastelzinhos de Belém. Descansado, o time tá na vice-liderança. Faz uma live lá no Palmeiras, tá treinando aí, como é que tá, rapaziada? Tudo tranquilo, daqui a pouco estou aí. E volta, velho, vai querer? Não, tá uma mamata essa semana de Porra, folga, hein? velho, Ô tia Leila, a senhora é tão firme, como assim essa semana de folga? A senhora desconte no final do ano das férias, Salazar viu? tá querendo usar seu carro. O meu? Não rola? Imagina. Dá uma volta? Você não tem um avião? Não, Parece carro. Ontem teve clássico, mas eu tenho um taxista muito bom, seu Américo. Ontem teve agora é o Júnior Moraes. O que tem de novidade sobre o atacante, Zé? Pois é, minha querida Michele Gianella, o Júnior Moraes ele deu uma entrevista lá para os nossos amigos, né, para o nosso amigo Denilson, lá no podcast do Denilson, podcast que conta também com o Chico Garcia, com o pessoal todo. E o que acontece? O Júnior Moraes, ele recentemente conseguiu lá na justiça uma liminar para se desvincular do Corinthians. Segundo o juiz, a relação estava insustentável, né, entre Júnior Moraes e o Timão, muito por causa daquela declaração que o Alessandro, que é o homem forte do futebol do Corinthians, deu recentemente, né, depois do jogo contra o América Mineiro, derrota do Timão, chamando o Júnior Moraes de covarde, de mentiroso. E aí o que disse o Júnior Moraes lá, o Denilson, no podcast do Denilson na internet? Tela na tela, coloca aí pra gente, por favor, Luiz Ricardo Fini, o Bravo, o diretor Bravo. Olha o que disse aí o Júnior Moraes, o que ele falou numa conversa com a diretoria do Corinthians. Abre aspas. Me formaliza o que vocês me devem. 12 salários atrasados e todas as parcelas do FGTS. Segundo o Júnior Moraes, a parte da CLT estaria em dia lá com o Corinthians. O Júnior Moraes, nesse papo com o Denilson, disse que tentou conversar 2 ou 3 vezes com o Alessandro para conseguir uma saída aí amigável do Corinthians. Ele que tinha contrato até o final do ano com o Corinthians, falou: poxa, vamos fazer isso aqui na broderagem, né? Para não ficar ruim nem para vocês, nem para mim. Mas, segundo o Júnior Moraes, ele não conseguiu conversar muito com o Alessandro sobre essa situação. Ele, Júnior Moraes, entende que o Luxemburgo, por afastá-lo ali, tá tudo certo, tudo tranquilo, isso acontece no futebol, de boa, tá tudo certo. Mas ele não conseguiu avançar nas tratativas com o Alessandro. Segundo o Júnior Moraes, o Alessandro sempre fugia dele na hora que ele tentava trocar uma ideia aí exatamente sobre esse tema. O Alessandro conversou com os amigos da ESPN hoje e rebateu o Júnior Moraes. Então vamos conferir o que disse aí o homem forte do futebol corintiano. Tela na tela pra gente acompanhar, por gentileza aí, diretor. Olha só, abre a... Tudo que conversamos, ele fez o contrário. Uma instituição que abraçou ele em um momento difícil da vida dele. Não tem nada de pessoal. Então disse isso aí
o Alessandro sobre essa declaração do Júnior Moraes lá ao podcast do Denilson, o Denilson Show. Devolvo para vocês poderem conversar um pouquinho aí sobre esse assunto. O Júnior Moraes disse que o Alessandro foi desrespeitoso com ele ao chamá-lo de mentiroso e também de covarde. Enfim, o clima está tenso aqui no Corinthians, nessa situação aí envolvendo o Júnior Moraes e a saída dele conturbada aqui do Timão. Ele só fez um gol pelo Corinthians, né? Um gol contra a Portuguesa lá do Rio, inclusive disse que teve um quadro alérgico antes desse jogo, jogou na raça, no sacrifício e agora não faz mais parte então do Esporte Clube Corinthians Paulista, o Júnior Moraes. Devolvo para vocês aí, Michele, vou pegar mais um pouquinho de frio aqui no Parque São Jorge. Beijão, Mi. Beijão, Zé. Muito obrigada. Puxa vida, mais uma situação ali no Corinthians. Você já... Fala, Garrafa aí, Silver, ou Salazar. Olha, Garrafa, dessa situação do Júnior Moraes, muito chata. Assim, infelizmente, a gente não tá lá dentro, né? Participando das reuniões. São versões. Então, o Júnior Moraes fala uma coisa, o Alessandro fala outra. Quem que tá falando a verdade? Não sei. De qualquer forma, o Corinthians deve para ele. Exato. A única certeza que a gente tem, o Júnior Moraes não jogou nada no Corinthians. Isso. De fato, uma rescisão me parecia o melhor caminho para ambas as partes. Sentar aqui, vamos ver. Mas foi recente a contratação dele, não ficou muito tempo. Não, foi no início do ano Jogou, passado. Então, mas esse não durou o contrato quase dele nada. era até o final desse ano, eram 2 anos de contrato. Para mim, esse foi o grande erro. Exato. 2 anos de contrato para um jogador que vinha de uma lesão grave no joelho, com trauma de pós-guerra. Pós não, na época era no meio da guerra, inclusive. Da Ucrânia, lá. Para mim, o grande erro foi ter dado 2 anos de contrato para um jogador nessa situação, já mais experiente e tudo mais. Agora, Garrafa, vamos sentar, vamos conversar. Se a conversa desandou por esse lado, como eles estão falando, eu não estou lá dentro da sala. Eu não sei. Ele disse isso. Não, ele falou aquilo. Aí vai virar fofoca, né? Isso, vira fofoca. Jornalisticamente, aí estão colocados os dois pontos, dois as lados duas versões. da questão. E o Júnior Moraes, acho que foi lá no podcast do Denilson do Chico, isso. né? Do Chico, um abração para eles. O Júnior Moraes também falou, é a versão dele, mas sobre o Vitor Pereira. Ele falou que os jogadores não gostavam, ele não falou que era ele, os jogadores não gostavam do Vitor Pereira, tudo que a gente já não gostavam, tudo que a gente falava aqui, não gostava dos treinamentos, não gostava das entrevistas do treinador, e se o Corinthians chegou onde chegou, foi graças ao caráter dos atletas. A informação que eu tinha na época era que as entrevistas de pós-jogo ali, quando ele saía e falava, esse não pode jogar com aquele, porque o time é muito velho, não sei o quê, isso incomodava demais. Agora, tem uma coisa aí que é inquestionável. Se não pagou, tem que pagar. Tem que pagar. Nesse ponto, não tem o que reclamar do Júnior Moraes. Mas pôs o Corinthians na justiça e não jogou nada. Não interessa. Ele podia nem ter entrado em campo. Fez contrato, tem que pagar. Chegou a sua vez, torcida do São Paulo. O Silvestre está em frente ao CCT da Barra Funda com tudo que você precisa saber do tricolor. Manda ver, Silver! A nossa vez, Michele, a nossa vez, minha querida. O São Paulo tem jogo importante contra o Atlético Paranaense depois de amanhã. A popular quarta-feira à noite no Morumbi, mais uma vez a casa cheia. São Paulo que vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão, perdeu para Palmeiras, perdeu para Grêmio, saiu do G4, ocupa a 8ª colocação e o Dorival Júnior tem problemas para montar o time. O Arboleda é dúvida, mas dificilmente joga, porque está com a seleção do Equador nos Estados Unidos. Tem amistoso amanhã contra a Costa Rica às 9 da noite. E o jogo de São Paulo é na 4ª noite. Não deve dar tempo do Arboleda voltar em condições de jogar. Então, Diego Costa ou Alan Franco de sobreaviso para compor a defesa. Outros 2 estão suspensos, o Pablo Maia e o Michel Araújo. Esses aí fora de combate mesmo. Acredito que entre o Luan de volante, uma possibilidade, já que o Mendes não está tendo muitas oportunidades com o Dorival Júnior, e para a vaga do Araújo, imagino eu que retorne o Rodrigo Nestor, devidamente recuperado de um desgaste muscular nas coxas, Michele, e o Alexandre Pato está arrebentando nos treinamentos, hein? A qualquer momento ele reestreia, mas acho difícil que seja na quarta-feira. Valeu, Silvestre. Resultado da enquete. Qual rival chega mais pressionado para o clássico de quarta-feira? A maioria respondeu que é o Corinthians, com 64% dos votos. Valeu, fique agora com o Jornal da Gazeta. Valeu, Salazar. Tchau, Garrafa. Tchau. Tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau.